A maioria de nós passa a vida evitando o erro. Quando falhamos em algo, a tendência é se afastar e procurar o conforto daquilo que nós já dominamos. Mas Ayrton Senna fez o oposto. E foi assim que a sua maestria nasceu, de uma ferida de infância. Aos 13 anos, na sua primeira corrida de kart, sob uma tempestade, Senna perdeu totalmente o controle do equipamento. Rodou diversas vezes, foi ultrapassado por todos e terminou a prova se sentindo humilhado. Ninguém imaginaria que ali, uma criança tomaria uma decisão que mudaria a história do automobilismo. Em vez de fugir da chuva, ele passaria a buscá-la. Senna começou a monitorar as previsões do tempo e enquanto outros pilotos aguardavam os dias de sol, ele esperava o céu fechar. Então, ele levava o seu kart para a pista só quando o asfalto estava alagado. Fez isso até a exaustão, até que a água deixou de ser um obstáculo para se tornar uma aliada. Foi essa disciplina que o transformou no rei da chuva, capaz de ler o asfalto de uma forma que impressionava. Aquela chuva que caiu violenta na última corrida, você parou para trocar pneu, e de repente a gente via que a chuva era uma cortina violenta de água. Como é que o piloto consegue enxergar através daquilo? Não enxerga. Em 1988, no GP de Mônaco, durante o classificatório, Senna descreveu um túnel de consciência, um estado de fluxo puro, onde guiou a McLaren em uma pole surreal, quase 2 segundos à frente de Prost. No GP de Dallas, em 1984, pilotando a Toleman, Senna bateu e insistiu aos engenheiros. O muro mudou de lugar. Céticos, eles mediram. O impacto anterior de outro carro realmente tinha deslocado a barreira em cerca de 1 centímetro, uma fração que só os seus instintos captaram, e isso a mais de 200 km por hora. Enquanto outros pilotos dependiam de sensores e computadores, Senna sentia cada vibração do chassi e o calor dos pneus como se fossem seus próprios nervos e pele. Ele decifrava o que estava acontecendo com o veículo antes de qualquer tecnologia registrar os dados. Justamente por isso, ninguém esperava o que ocorreria no dia 1º de maio de 1994. E o mundo parou em choque e tristeza diante do impensável. O piloto que parecia uma simbiose entre homem e máquina foi ceifado por um instante de caos no asfalto. Mas como Senna se tornou imortal mesmo após a sua morte? É o que você vai descobrir agora, neste vídeo da Brasil Paralelo. Diferentemente do que muitos pensam, a grandeza de Senna não vinha da invencibilidade. Ele conquistou uma nação justamente porque teve a humildade de ser vulnerável. Era essa transparência, sua vontade de sempre melhorar como pessoa, o brilho dos olhos e o choro embargado em rede nacional que aumentavam a admiração de seus fãs quando o mito dava lugar ao homem. E o que o mundo via como mágica nas pistas era, na verdade, o resultado de anos de alguém que decidiu que não seria menor do que o seu próprio medo, após aquela experiência negativa aos 13 anos. No GP de Dallas, em 1984, quando ele insistiu que o muro havia mudado de lugar, ele não estava sendo arrogante, ele estava sendo preciso. O engenheiro Pat Symonds relatou anos depois que a equipe riu da afirmação de Ayrton. Como um muro de concreto de toneladas poderia se mover? Foi a medição que provou o impossível. O muro havia sido deslocado em milímetros após o impacto de outro carro. Mas essa habilidade impressionante seria testada justamente quando ele chegou à equipe de seus sonhos, a Williams. Em 1994, Ayrton Senna acreditava que teria em mãos a arma definitiva. A Williams vinha de 2 anos de domínio absoluto com a suspensão ativa, um sistema de computador que ajustava o carro automaticamente. No entanto, uma mudança repentina no regulamento baniu toda a tecnologia eletrônica. O carro, que deveria ser um computador sobre rodas, tornou-se, da noite para o dia, uma fera instável. O modelo FW16 era aerodinamicamente falho. Senna o descrevia como inguiável. Aqui temos um anúncio do que aconteceria em Imola. Senna não estava apenas competindo contra Schumacher ou Hill. Ele estava em um duelo contra o próprio carro. Ele passou semanas na fábrica, exigindo mudanças na coluna de direção para ter mais conforto e controle. Esse peso da excelência que o elevou ao topo foi o mesmo que o torturou, e ele mesmo admitiu. Você sente que ficou alguém no caminho, que você teria uma dívida ou que não deu?
se existe alguém, sou eu mesmo, com quem eu fui até hoje duro demais comigo mesmo, com as pessoas que fazem parte do meu meio ambiente, da minha família, mas comigo mesmo, sobretudo, pelo esforço e a dedicação que eu coloquei para mim mesmo, os objetivos de vencer e de ser competitivo, de ter sucesso, de vencer esse campeonato. E eu sacrifiquei muita coisa em mim mesmo. O GP de San Marino de 1994 foi um dos mais trágicos da história da Fórmula 1. E naquele final de semana, houve uma sucessão de avisos. Primeiro, o acidente grave de Rubens Barrichello na sexta-feira. Depois, a morte trágica de Roland Ratzenberger no sábado. Senna já estava visivelmente abalado. Naquela manhã de 1º de maio, ele pediu uma bandeira da Áustria para homenagear Ratzenberger. Houve até um debate sobre cancelar a prova, mas os interesses comerciais falaram mais alto. A morte de Senna não foi apenas a perda de um esportista. Foi um luto nacional que parou o Brasil. Mas por quê? Porque Senna representava o Brasil que dava certo. Em uma época de inflação galopante e crises políticas, ele era a única certeza de vitória. Pelo menos aos domingos. No futebol, o Brasil não vencia uma Copa há 24 anos, como acontece agora, por sinal. E Senna não usava o pódio para se enaltecer, mas para enaltecer o seu país. Ele transformou o automobilismo em um exercício de patriotismo e dignidade. Ele ensinou que a vulnerabilidade não é o oposto da força. Ele chorava diante das câmeras, falava de sua fé em Deus com naturalidade e admitia seus medos. E era justamente essa humanidade que o tornava um herói aos olhos do público. Não só no Brasil, mas no mundo. De um condado da Inglaterra ao Japão, Senna conquistou as pistas e o respeito de nações que viam nele o reflexo de seus valores de precisão e perseverança. No Japão, a afinidade era tão profunda que jornalistas japoneses choraram ao vivo ao anunciar a sua morte. Para um povo que valoriza o esforço meticuloso e a engenharia impecável, Senna representava essa essência. Ele colaborou intensamente com a Honda em testes de protótipos como o NSX em Suzuka, mergulhando na mecânica para extrair o máximo de cada componente. Na Inglaterra, Senna impressionou mecânicos locais com descrições precisas do comportamento do carro, revelando uma sensibilidade que superava as ferramentas da época. Em Mônaco, sua maestria rendeu 6 vitórias. Em 1992, pilotando uma McLaren inferior, Senna conteve Nigel Mansell na Williams dominante. Já em Portugal, sob o dilúvio no Estoril de 1985, veio sua primeira vitória na Fórmula 1. Mais de 1 minuto à frente do segundo colocado. Um marco que o consagrou como referência na chuva. E a sua jornada global culminou na Austrália de 1993, em sua última vitória. No pódio, o abraço com Alain Prost, seu maior rival que se aposentava, simbolizou sua filosofia: respeito, competência e esforço, acima das rivalidades. A capacidade de transcender a competição e buscar a reconciliação revela a essência de Senna, tão admirada por brasileiros. Um homem caracterizado por seus princípios e sua dedicação. Tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória. Vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Quando Ayrton Senna morreu, parecia que o país não estava chorando só pelo fim da história de um tricampeão, mas pelo fim de uma era de esperança para o Brasil. Diferentemente do que muitos pensam, o acidente não foi apenas uma fatalidade do destino. O que aconteceu em Imola vai muito além do que as manchetes de jornal mostraram. Existem camadas de omissão, decisões corporativas e detalhes judiciais que a maioria das pessoas sequer imagina. Por que o carro acidentado foi queimado pela Williams anos depois, mesmo sendo prova de um crime? Por que a imagem da câmera foi cortada?
O que os engenheiros realmente sabiam naquela manhã de domingo? Essas são as perguntas que movem o episódio especial sobre Ayrton Senna na 4ª temporada de Investigação Paralela, que traz documentos exclusivos e depoimentos que nunca chegaram ao grande público. Se você quer se surpreender com o que esconderam de você, torne-se membro da Brasil Paralelo agora. Ao assinar, você libera não só esse, mas os outros episódios sobre alguns dos maiores mistérios da nossa história. Clique no link abaixo ou aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela e busque a verdade com a gente. Aproveite o plano mensal da Brasil Paralelo. Essa é a sua chance de assinar a BP sem comprometer o limite do seu cartão de crédito. Muito obrigado por assistir, nós contamos com você e até breve.